Olá, vamos analisar a cultura organizacional examinando o artigo de Edgar Schein. O que é cultura? Bom, inicialmente falarei sobre as abordagens para estudar e definir a cultura que Schein descreveu. A primeira é a abordagem por pesquisa. É muito comum quantificar e medir a cultura por meio de pesquisas. Você preenche a pesquisa, um consultor de recursos humanos analisa os números e sai com uma imagem de satisfação do grupo. Essa abordagem é sinônimo de clima organizacional, que desliza a superfície da cultura e até atinge alguns aspectos, mas não chega em níveis mais profundos. A segunda é a abordagem descritiva e analítica. Tem alguma semelhança com a anterior, ou seja, ainda quer medir, mas divide a cultura em partes analíticas. Em outras palavras, você tem valores, histórias, normas, rituais, crenças. A ideia é que você possa entender cada parte dos componentes para assim ter a visão de como é a cultura da organização. Agora a terceira abordagem, a etnográfica. Cultura existe como uma realidade social, manifestações comportamentais observáveis dos membros da cultura. Não é algo que você possa descobrir preenchendo um formulário de pesquisa. Ou seja, para entender a cultura, você precisa observar, conversar com pessoas de dentro. Você tem que entrar lá, viver e ver isso acontecer. Agora vejamos a definição formal de cultura que Schein nos oferece. Um padrão de suposições básicas compartilhadas, inventadas, descobertas ou desenvolvidas por um determinado grupo, que à medida que aprende a lidar com seus problemas de adaptação e integração interna, isso funciona bem o suficiente para ser considerado válido e, portanto, deve ser ensinado aos novos membros do grupo como a maneira correta de perceber, pensar, sentir em relação a esses problemas. Fica muito evidente com esse conceito que o interesse maior do Schein é descobrir como os membros do grupo percebem, sentem e pensam. Nesse sentido, ele nos apresenta 3 diferentes níveis de cultura em que é útil pensarmos nisso como uma pirâmide. Vamos juntos analisar cada nível. No primeiro nível estão os artefatos, o que se vê. É a ponta do iceberg, são os aspectos visíveis. São fáceis de encontrar, mas nem sempre são decifráveis ou de fácil interpretação. Exemplo: tecnologia, arquitetura, formato dos escritórios, maneira de vestir e linguagem. Já no segundo nível estão os valores, o que se diz. São as estratégias, os objetivos, as filosofias da cultura, a justificativa adotada. Aqui são necessários processos de análise e entrevistas para identificar manifestações da cultura, que representam as justificativas no nível do consciente dos membros da organização. E quais são esses valores? Bem, isso depende. Em toda organização, toda cultura será diferente. Agora chegamos no último nível, onde encontramos os pressupostos, o que se crê e pratica. É a camada mais invisível. São as verdades, as crenças, as percepções, pensamentos, sentimentos. Segundo Schein, os pressupostos são respostas aprendidas. À medida que o pressuposto é internalizado como verdade, ele sai do nível da consciência, ou seja, passa a ser verdade inquestionável. É quando alguém se recusa a discutir determinada coisa, algo que não é mais questionado pelo grupo, uma espécie de dogma. Então chegamos ao final dos escritos de Schein sobre cultura organizacional. Espero que tenham gostado.